perderia o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo eu não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, foi aos pés do Salvador, e ali caiu o fado de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, e a graça e o repouso, e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém, louvado seja Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, que Deus te abençoe nesta noite. Estamos aqui iniciando mais uma vez o estudo da Palavra de Deus. Que Deus venha edificar nossas vidas, nos fortalecer a cada dia mais e mais, estarmos diante da sua presença, aprendendo mais da sua palavra. Que o Senhor te abençoe aí, você no seu lar, na sua casa, você que tem acompanhado esses estudos da palavra de Deus, onde toda semana, toda quinta-feira, nós, ou algum dos presbíteros da igreja, está aqui trazendo um estudo da palavra de Deus, amém? Para nós é motivo de grande alegria poder servir aos irmãos, trazendo uma palavra ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, Deus irá nos edificar a cada dia diante da sua palavra, porque estamos debaixo da vontade dEle, amém? Louvado seja Deus. Hoje iremos dar continuidade no Sermão do Monte, onde estamos falando sobre as bem-aventuranças, amém? Hoje iremos falar sobre a 8ª bem-aventurança, que se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 10, onde eu já te convido agora, nesse momento, você abrir a palavra do Senhor, para nós podermos compartilhar essa palavra ao seu coração. Amém? Louvado seja Deus. Se encontra em Mateus,
capítulo 5, versículo 10, a seguir, tá certo? Abra aí, tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração nesta noite, louvado seja Deus. Aleluia. Hoje resolvemos fazer esta transmissão aqui nos estúdios onde os irmãos gravam o programa Somos uma Família, né, que é onde aconteceu ontem. Foi uma bênção, né? Teve a participação dos irmãos Ricardo Bastos e Ricardo Silva e também de Sandra e Madalena, né? Foi uma bênção. Os irmãos têm feito esse trabalho aqui. E hoje eu resolvi usar a estrutura dos irmãos aqui para estar fazendo essa transmissão do culto da palavra e que Deus te abençoe, meus queridos irmãos. Vamos lá direto ao texto da palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 10, diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Vamos orar? Louvado seja Deus. Pai querido, Deus amado, estamos aqui nesta noite, Senhor, para fazer a Tua obra, meu Pai. Eu quero agora, nesse momento, Senhor, te pedir, abençoa todos aqueles que estão me ouvindo neste momento, Pai, que a Tua palavra, ó Deus, que é viva e eficaz, Senhor, ela venha nesta noite nos edificar, como instrumento em Tuas mãos, Senhor, como filhos, ó Pai, que precisa ser melhorado, que precisa ser lapidado por Ti, Senhor. Porque entendemos, ó Deus, que a cada dia, no caminho, Senhor, precisamos aprender mais de Ti, Pai amado. Precisamos ser mais parecidos contigo. Precisamos, ó Deus, aprender a agir como Você age, ó meu Deus. Ó Pai amado, nós queremos neste momento Te pedir a Tua graça sobre nossas vidas. Sabedoria, Senhor, para poder ensinar a Tua palavra ao Teu povo que nos ouvem. Ó Deus querido, e nós Te oramos e já Te agradecemos, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero Te pedir uma bênção especial, ó Pai, para aqueles que têm acompanhado esses estudos, pelos aqueles que estão atentos, ó Deus, para aprender mais de Ti. Deus querido, alcança aquele coração aflito que ora comigo agora. Aqueles, ó Deus, que neste momento, ó Deus, estão confessando seus pecados, aqueles que estão, ó Senhor, Deus, há muitos que se sentem até indignos de entrar na Tua presença. Eu te peço, Senhor, Deus amado, chega agora com misericórdia, com perdão, Senhor, e com a presença do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um deles. Ó Pai, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Meu querido irmão, a palavra do Senhor é maravilhosa. Ela é edificante. Nós agradecemos a Deus porque fomos alcançados por esta palavra um dia. Meus irmãos, nós estamos aqui com uma sequência de estudo que iniciamos falando sobre o Sermão do Monte e iniciando falando sobre as bem-aventuranças. E falamos de cada uma delas, os irmãos estiveram aqui trazendo os estudos. E hoje nós iremos falar sobre a 8ª bem-aventurança, que fala sobre os perseguidos, aqueles que sofrem perseguição pelo amor do Evangelho, pelo amor de servir a Cristo. É bem verdade, irmãos, que a Igreja Ocidental
tem vivido momentos de muita passividade, onde não há perseguições acirradas, como acontece em muitos países aí afora. Eu, pesquisando sobre a perseguição da igreja, encontrei um site chamado Portas Abertas, onde conta a história da perseguição da igreja e onde tem registros aqui atuais de países que são totalmente aversos ao cristianismo e não aceita de forma nenhuma a pregação do evangelho. Você vai encontrar aqui nesse site os locais onde os irmãos vão e entregam suas próprias vidas ali e para levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que se encontram dentro de um regime totalitário em que não aceita de forma alguma que o evangelho seja pregado. Eles pregam o evangelho dentro de casas, escondido, porque quando são descobertos, eles são incriminados e muitas vezes mortos, torturados por praticarem o cristianismo naquele país. Porém, a igreja, ela sempre avança, há pessoas desde o seu início que se entregam por amor do evangelho, compreendendo que a mensagem ela precisa avançar para os povos não alcançados. Nesse site vai falar dos grandes momentos de perseguição da igreja, e ele vai contar a história que há perseguições da igreja externas e também interna. Nós vamos ver as perseguições da igreja externa. Logo no início, os romanos começam a perseguir os apóstolos e assim os seus seguidores, condenando cada um deles à morte, torturando muitos, levando para o Coliseu, fazendo alguns de tocha humana, perseguindo, torturando tantos irmãos que deram a vida pelo amor do evangelho. E dentro de uma legalidade da justiça humana, porque eles faziam isso de uma forma tão aberta, achando que estava cumprindo a justiça dos homens a favor do Estado e ao desfavor dos irmãos que assim serviam a Cristo. Meus queridos irmãos, a gente vai ver a perseguição externa da igreja em 3 momentos. Primeiro foi pelos romanos, depois foi pelos bárbaros e depois foi pela própria igreja romana, quando assim teve a reforma protestante. A própria igreja não aceitava essa mudança, a volta da igreja para o evangelho do Senhor, onde houve uma perseguição ali, mas foi tão notório este momento que a própria igreja, a igreja romana, a católica romana, passou por uma contra-reforma para assim também continuar tendo o título de cristã e continuar pregando a palavra de Deus. E aconteceu isso ali na reforma protestante, que os irmãos conhecem essa história. Nós vamos ver que a igreja sofreu perseguição interna dentro da própria igreja. E nós vamos perceber isso no iluminismo, onde ali nesse momento nascem teólogos liberais, pessoas que começam agora a querer ter um novo entendimento da palavra de Deus, levando dúvidas para a palavra de Deus, e essa perseguição da igreja vai ser agora interna, tentando tirar a autoridade da palavra de Deus. E dentro disso nascem muitas religiões, também temos muitas religiões nesses dias extremistas que perseguem a igreja pelo mundo afora, tentando trazer novas interpretações ou confundir aqueles que servem a Deus. Nós percebemos que a igreja ela é marcada por esta perseguição, mas ela também tem avançado. Ela tem avançado, tem levado a mensagem de salvação para aqueles que não compreendem ainda. É necessário, irmãos, entender que a perseguição da igreja, ela traz crescimento espiritual também para a igreja. Por quê, irmãos? Porque o mundo não aceita um rei reinando sobre ele.
Somente um verdadeiro cristão, somente um verdadeiro servo de Deus compreende que sobre a sua vida está revestido sobre o poder do Espírito Santo e um rei que mora no céu e que reina sobre nossa vida. E agora não importa o que eu penso, não importa as minhas vontades, mas sim a vontade de Deus que é sobre a minha vida. E o mundo, ele vai nos perseguir, muitas vezes porque olha para nós como cristãos e vai perceber em nós uma atitude diferente. E essa atitude incomoda aqueles que estão perto. É como se ele olhasse e dizia, eu espero que ele caia novamente, eu espero que ele volte ao pecado, eu espero que ele volte a ser aquele homem que era antigamente. É assim que o mundo nos vê. O mundo olha para o cristão e já esperando a sua queda, porque esta santidade que vem de Deus, que reveste a mim e a você, incomoda o mundo, porque o mundo não aceita Jesus Cristo como Salvador e ao mesmo tempo não aceita que este Jesus, através do Espírito Santo em nossas vidas, nos justifica e nos transforma para termos uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida santificada, uma vida justificada. E por isso, por este motivo, nós sofremos perseguição. E aí vem essa pergunta, por que sofrer perseguição? E aí já respondendo, já entendemos que é isso, que o mundo, ele não aceita você ser transformado. O mundo não aceita a transformação do Evangelho na sua vida. Agora, irmãos, é importante saber que este versículo da palavra de Deus, ele fala que bem-aventurados são aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Mas no versículo 11, ele vai dizer assim, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disseram todo mal contra vós, por minha causa. Louvado seja Deus. Então o mundo, ele vai mentir, ele não vai aceitar o poder do Evangelho. Ele não vai aceitar a autoridade de Deus sobre sua vida. Ele vai recusar, ele não vai querer se aproximar de você, porque a santidade de Deus faz separação entre o homem, o pecador, e aquele que é justificado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, por que muitas vezes a igreja dos nossos dias não é a igreja perseguida assim como foi com os nossos pais? Por quê? Eu estava pensando sobre esse assunto e comecei a analisar a nossa postura como igreja do Senhor, como as igrejas têm se comportado, e temos percebido que a igreja tem entrado no seu seio, dentro da igreja, eu falo a igreja física, administrativa, e ao mesmo tempo nos conduzindo à igreja espiritual, tentando mudar a igreja espiritual que é eu e você. As igrejas cada dia mais estão envolvidas em negócios, em políticas. O modismo do mundo tem entrado dentro da igreja com o propósito de crescimento, com o propósito de que essa igreja se torne mais forte, alcance mais pessoas, e tem se permitido a um crescimento raso, a um crescimento onde só há pessoas, há um crescimento da igreja, onde tem um grande número de pessoas, porém pessoas que não são verdadeiramente transformadas. Meu querido irmão, aquele que não é verdadeiramente transformado, na hora que chegar as perseguições, na hora que chegar as lutas, ele não está preparado para se entregar pelo Evangelho. Ele não vai estar preparado para se entregar para a obra do Senhor. Por isso, minha palavra para você nessa noite, você seja aquela semente que germina, seja aquela semente que germinou bem, que cresceu, que não deixou que as coisas do mundo continuassem na sua vida, que não deixou que os pedregulhos entrassem na sua vida e não permitiu que aquela planta criasse raiz. Assim se fala naquela parábola do semeador, onde o semeador saiu a semear e ali
em alguns lugares ele caiu sobre os espinhos, outro caiu sobre as pedras, e finalmente um caiu sobre um bom campo, onde ali cresceu e floresceu. Eu estou falando aqui daquele que permitiu que Deus criasse no seu coração raízes que transformassem, tirando todo o mal e fazendo com que o Espírito Santo venha reinar na sua vida mais e mais. Irmãos, nós temos que entender que o homem de Deus, ele vai sofrer perseguições. E quando ele sofre perseguição, ele deve se alegrar. É assim que a Bíblia está dizendo. Que nas perseguições do mundo, quando o mundo não te aceita pelo amor do Evangelho, quando você se torna aquele crente chato, aquela pessoa que fala de Jesus, que onde você está resplandece a luz de Cristo, onde você está o nome do Senhor é glorificado, o mundo vai se incomodar com isso. O mundo vai olhar para você e vai querer em muitas horas, vai querer se afastar de você, vai querer recusar. Por quê? Porque há verdadeiramente uma transformação em você. O Espírito Santo de Deus vai lhe conduzir a levar a palavra de Deus para todos aqueles que precisam ouvir. Você lembra de Estevão, aquele servo do Senhor, logo no início do Evangelho? Foi levado assim para o Sinédrio, para poder ali testemunhar, as pessoas ouvirem da palavra de Deus. E ele, com muita ousadia, levantou-se ali e falou das promessas de Deus e de Cristo Jesus. E sabe qual foi o resultado? Os irmãos sabem muito bem. O resultado foi que eles apedrejaram ele. Eles não suportaram o poder do Evangelho. Eles não queriam nem ouvir, porque se eles ouvissem, eles iam ser transformados. Meus irmãos, louvado seja Deus. Não podemos permitir que o mundo entre no meio da igreja. Que o modismo do mundo, os pecados corriqueiros, aqueles erros corriqueiros que você vê, que as pessoas lhe induzem a fazer, uma pequena mentira, sabe, o seu olhar, a sua forma de agir, quando você aceita, está dentro de um ciclo de amizade, em que as pessoas ali estão contando piadas, muitas vezes estão zombando do Evangelho, zombando de pessoas que servem a Deus. Tenha muito cuidado, se afaste da roda dos escarnecedores, assim como diz o Salmo 1. Se afaste da roda dos escarnecedores, busque a justiça. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes você precisa ter sabedoria e se afastar de onde você vê o mal. É melhor você se afastar do mal e se chegar a Cristo, ser recusado pelo mundo e ser aceito por Deus, do que hoje você deixar o Evangelho, ser aceito por um mundo e perder a vida eterna. Meu Deus do céu, não busque isso para a sua vida. O mundo vai sempre se recusar. O mundo vai estar distante do verdadeiro amor do Evangelho. Perceba aqui na palavra de Deus, no versículo 12, diz assim: regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Aleluia. Quando você é perseguido, quando as pessoas lhe recusam pelo amor do Evangelho, quando você tem que pagar alto preço pelo amor do Evangelho, quando você precisa testemunhar, quando você precisa dizer a verdade, mesmo que esta verdade, ela lhe custe muito alto, ela lhe custe talvez um emprego, ela lhe custe uma atitude, um pedido de perdão, mas você precisa expressar a verdade. Os seus olhos precisam ser puros, se afastar da aparência do mal. Você precisa se afastar talvez de pessoas, você talvez precise se afastar de momentos que para você considera feliz, de algumas coisas que você faz no dia a dia, que você considera que aquilo é muito importante para você, mas você precisa se afastar e buscar a justiça de Deus. Precisamos se afastar cada dia mais do mundo, dos seus modismos, daquilo que tenta nos moldar, daquilo que tenta nos afastar da verdade de Cristo e se apegar
a verdade sobre toda a verdade que é Cristo Jesus através da sua palavra. Essa deve ser a nossa postura como cristão. Aqui, a palavra de Deus, no versículo 12, vai continuar dizendo assim: pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A história da igreja, como assim eu já falei, ela foi marcada por perseguição. Ela foi marcada por aversão do Estado, de pessoas de outras religiões. Sempre se recusaram aos verdadeiros cristãos. Por quê? Porque o verdadeiro cristão, ele deve levar a mensagem de salvação para todos aqueles que ainda não compreenderam. Meus queridos, quando Jesus falou que nós deveríamos ser sal e luz, e que a luz não se coloque em um lugar escondido, mas sim em um lugar que resplandeça sobre as trevas, que resplandeça onde não há luz, ele fala de mim e de você neste momento, que precisamos testemunhar, onde o mundo que aceita o pecado de todo jeito para ter sucesso, onde muitos cristãos têm negociado a sua santidade pelo momento de prazer, têm negociado a sua salvação pelo dinheiro, pela fama, muitas vezes têm aceitado altos cargos em governos, têm aceitado defender uma bandeira para ir deixando o amor do Evangelho. A Bíblia vai dizer que nós precisamos ser parecidos com nossos pais na fé. A igreja não pode negociar com esse momento, e sim se voltar aos primeiros princípios da igreja. E os primeiros princípios da igreja era uma igreja sadia espiritualmente, uma igreja que não se entregava para o pecado, uma igreja que se importava com o irmão mais fraco, uma igreja que pregava o evangelho com autoridade, uma igreja que não negociava com o mundo, se possível fosse, morria ali para testemunho para todos aqueles que veem, para que o amor de Deus avançasse na terra sobre aqueles que não conheciam o poder do evangelho. Irmãos, precisamos unir nossas forças e entender que o mundo cada vez mais vai tentar entrar no meio da igreja, trazendo modismo, trazendo talvez até leis. É importante eu salientar aqui para você, meu irmão. Nesses dias eu estava vendo aqui sobre uma criança de 10 anos que foi estrupada e assim ela engravidou, e houve uma preocupação de muitos imediatamente já para levar essa criança para fazer o aborto. Não deram nem a oportunidade de saber se aquela criança tinha condições ou não de criar aquele filho, de ter naturalmente. Com certeza, irmãos, com o avanço da medicina, tinha plenas condições dessa criança ter esse filho. Eles não sabem o que fizeram. Essa criança ela vai ter sequelas para o resto da vida por ter cometido esse aborto. E eles ali, imediatamente, aqueles grupos que defendem a legalização do aborto, que querem que muitas leis que estão paradas ali na Câmara dos Deputados passem, são leis que atacam a igreja, que querem fazer com que o cristianismo se apague na terra, que a mensagem do evangelho seja cada dia mais sufocada por esses pecados e por leis que tentam destruir a casa, a família, que tenta destruir os nossos princípios cristãos. Não podemos negociar com o mundo. O mundo sempre vai rejeitar o verdadeiro cristão. O mundo não aceita de forma nenhuma a mensagem do evangelho. O mundo não vai aceitar. O mundo não vai querer colocar no seu seio o verdadeiro cristão. Mas sabe o que o mundo quer? O mundo, assim falando de forma a perseguição do inimigo, ele vai entrar dentro da igreja, trazendo tudo quanto não presta, fazendo com que nós tente achar que tudo é normal. Hoje o natural é isso, é achar que tudo é normal, achar que precisamos nos acostumar com essa realidade,
A igreja precisa se acostumar com esse modismo. As igrejas querem estar pregando o evangelho de todo jeito, buscando uma fama que não é para ser da igreja. A igreja sempre foi provida dentro das suas necessidades. Ela não precisa entrar na politicagem. Ela não precisa deixar que o pecado entre no meio dela, mas ela precisa permanecer pura para avançar a pregação do evangelho. Agora, irmãos, não é fácil seguir a Cristo. Eu estou aqui desde o início desses estudos, mostrando para os irmãos que esta palavra que Jesus proferiu no Sermão da Montanha, essas bem-aventuranças, onde passamos por cada uma delas, elas são como um crescimento na vida do cristão. É algo que precisa na vida dele desde a primeira bem-aventurança. É como uma escada de crescimento. Quando você aceita o evangelho, quando você chega a Cristo, você chega como um pobre de espírito. Você se entrega ali, os humildes. E aí nós percebemos que a cada bem-aventurança é como se fosse dando um passo a mais de serviço, de melhora para se chegar a Cristo. Até nós chegarmos a essa 8ª bem-aventurança, onde você já está preparado a ser um exemplo. Quando você está preparado a sofrer pelo amor do evangelho. Aqui, nessa bem-aventurança, nós aprendemos que o mundo, ele vai sempre olhar para nós como pessoas que precisam ser mudadas. Ele vai sempre querer nos influenciar. Porque a mensagem do evangelho é se converter, se afastar do mal e se aproximar de Deus. O mundo sempre vai querer levar o homem para o mal, vai sempre levar o homem para uma vida sem compromisso com o evangelho e se entregue ao pecado. Meus queridos irmãos, é importante nós percebermos que estamos vivendo em um país em que nos dá a liberdade de pregar o evangelho, em que nos dá a liberdade de proferir isso. As perseguições, elas são em muitas áreas, na área psicológica, elas entram numa área teológica. As perseguições, elas são tentando tirar a autoridade e não uma perseguição física. E isso tem mudado muito a igreja não tem entendido isso, porque nós precisamos defender sempre o primeiro amor. Precisamos ser como nossos pais na fé. Há países aí fora, como assim falei, países que têm sofrido perseguições, países que têm tido aversão ao cristianismo, mas louvado seja Deus que estamos em um país em que podemos defender a bandeira do cristianismo, sermos cristãos de verdade. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu jovem, você que está ouvindo essa palavra agora, eu quero te dizer, desperta-te, desperta-te, volta ao primeiro amor, volta aos evangelhos, lê o livro de Atos, entenda como ali eles serviam ao Senhor, os apóstolos, e tente aprender com isso, a ter um amor genuíno pela palavra de Deus. Aprenda a deixar de lado, sabe, os seus momentos de talvez até de muita diversão e começa a dividir com a palavra de Deus. Começa a dividir com um momento de oração. Busca a santidade para a tua vida. Busca a santidade para a tua família. Talvez Deus vai te usar para transformar toda a tua casa. Talvez Deus comece a te usar através de você lendo a palavra de Deus, através de você sendo um exemplo, sendo sal aí na tua casa, sendo a luz. Deus comece a abençoar a tua família através das tuas atitudes. É natural o homem de Deus, ele crescer. É natural o homem de Deus, ele ser edificado pela palavra do Senhor. É natural que o homem de Deus, ele seja feliz, fazendo a vontade de Deus. Ele vai ser feliz sendo humilde, ele vai ser feliz quando chora, ele vai ser feliz sendo manso, ele vai ser feliz quando ele se sente que é pobre de espírito e que depende inteiramente de Deus. Meu querido irmão,
Leia quantas vezes você quiser essas bem-aventuranças. São apenas 12 versículos que vão te edificar, que vão te levar a entender o amor de Deus e o propósito de Deus para a tua vida. Começa a crescer diante do Senhor. Começa a entender que é nas pequenas coisas que Deus te ama, que Deus te exalta. Meu querido e amado irmão, que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te fortaleça cada dia mais e mais. Que você se torne cada dia um exemplo. Assim como Paulo foi. Assim como muitos pais na fé foram. Assim como o missionário Horácio, que saiu lá dos Estados Unidos e teve amor pelo Evangelho. Sabendo que aqui no Brasil ele não ia ter recurso. Mas ele veio confiando que podia vir, que Deus ia cuidar. E assim Deus cuidou. E hoje nós somos membros aqui da ICPI Serra Talhada, onde nos orgulhamos e estamos muito felizes, porque um dia Deus usou o seu servo, ele se entregou pelo amor de Deus e entendeu que precisava vir pregar a palavra de Deus. E foi um exemplo até hoje. A sua vida já passou, ele já se encontra na glória com o Senhor, porém o seu legado está entre nós como exemplo de homem de Deus. Assim Deus vai fazer com você também. Quando você se entregar na vontade de Deus, entendendo que Deus pode todas as coisas e que a maior ferramenta que Ele tem para usar, para assim proferir a sua justiça, é eu e você. Porque a justiça de Deus, ela se cumpre na vida daqueles que são verdadeiros cristãos, que servem a Deus. Que Deus te abençoe e você venha ser um exemplo no seu trabalho, que você venha ser um exemplo aí na sua casa, que você venha ser um exemplo na escola, no seu ciclo de amigos, que você seja um exemplo na igreja. E que Deus te abençoe e te fortaleça cada dia mais e mais. E que seja bem-aventurado, mesmo diante das perseguições do mundo, quando não te aceita. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar pela sua vida e pedir a graça de Deus sobre ti. Amém? Louvado seja Deus, Senhor Deus, Pai querido. Aleluia, Senhor. Eu quero orar agora, ó Pai, com esse irmão que ora comigo agora em sua casa, no seu lar. Oh Deus querido, talvez eu esteja no seu quarto, ouvindo essa palavra, Senhor, eu quero te pedir, ó Pai, que a tua justiça, ó Deus, venha se cumprir em nossas vidas, ó Pai. Oh Deus querido, oh Pai amado, tem misericórdia da tua igreja. Oh Deus, fazemos avançar, Senhor. Oh Deus, que a tua igreja venha crescer. Que cada irmão que está comigo agora orando, ó Senhor, venha, ó Pai, no nome de Jesus, ser fortalecido na fé, na esperança, na entrega, Pai, para que possamos ser exemplo nos nossos dias, para aqueles, ó Pai, que precisam do teu amor, que precisam da tua mensagem, que precisam do nosso exemplo. Mas só podemos ser bênção, Deus, se tu estiveres conosco. Se tu, ó Senhor, estiver ao nosso lado, nos dando força, nos ajudando, Senhor, diante das nossas necessidades. Ó Pai amado, eu te peço no nome de Jesus, nos fortalece, ó Senhor. Ó Deus, nos ajuda a, Senhor, suportar as perseguições do mundo. Nos ajuda, Senhor, a permanecer santo diante das perseguições, Senhor, diante das atribulações do mundo. Que essa pessoa que ora comigo agora, Senhor, ó Deus amado, venha ser revestido de poder e autoridade, Senhor. Venha ser alegremente, Senhor, passar pela prova, dando glória a Deus, glorificando o teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique atento, na próxima quinta-feira nós estaremos trazendo aqui mais um estudo da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Entre no quarto e feche a porta.
Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia, glória a Deus. Cristo salva o pecador,
Cristo salva o pecador e concede-lhe perdão. Aceitai o bom Senhor, aceitai de coração, confiai em seu poder, confiai em seu amor, e depois que Cristo quer libertar o pecador, vinde todos e acharás paz e luz no Redentor. Então receberás vida eterna do Senhor. Confiai em seu amor, confiai em seu amor, e depois que Cristo quer libertar o pecador, e depois que Cristo quer libertar o pecador. Do que adianta ter as mãos e não poder tocar? Do que adianta ter ouvidos e não escutar? Do que adianta ter um corpo e não se movimentar? Do que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que em meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Do que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que em meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. E ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra.
Deus.